Então, fera, agora a gente vai relacionar o raio com as demais propriedades, né? Porque o raio não é só ela. Eu disse para vocês que o átomo em si ele tem várias propriedades, né? Que até a posição na tabela nos ajuda nisso. Então, ó, a relação do raio e as demais propriedades, gente. Ó, raio atômico maior, eu comentei aqui no começo da nossa videoaula. Eu disse para vocês que o raio atômico grande, o metal ele tem esse raio atômico grande, principalmente os metais, então ele tem essa facilidade em ceder seus elétrons. Olha aí do lado, gente. Olha a comparação do tamanho dos metais família 1A com os não metais família 7A. Olha a diferença do tamanho do átomo. Por isso que os metais têm essa maior facilidade, tá ok? Ô professor, então se o raio atômico é grande, ó, tem baixa energia de ionização. Como assim, Tite? O que é energia de ionização? Energia para se retirar o elétron. Poxa, gente, se o átomo ele é grande, ele tem tendência de dar elétron. Se ele tem tendência de dar elétron, então não vai precisar de muita energia para fazer dar esse elétron. Então, raio atômico maior, baixa energia de ionização. Olha o outro aí, fera. Também um raio atômico maior indica uma baixa afinidade eletrônica. Ô professor, como assim? O que é essa afinidade eletrônica, hein? A afinidade eletrônica, até a grosso modo, a gente pode dizer que é gostar do elétron. Né? Então, como assim, professor, gostar do elétron? Afinidade, afim, eletrônica, elétron. E quem tem raio maior tem a tendência de dar esses elétrons, não tem tendência de receber. Então, tem uma baixa eletroafinidade ou afinidade eletrônica. E tem uma baixa eletronegatividade. Professor, que danado é baixa eletronegatividade, hein, Titia? A eletronegatividade, gente, é a propriedade que o átomo tem que os elétrons, melhor dizendo, tem de atrair. Né? Essa atração exercida sobre os elétrons. Então, quando o átomo é grande, ele não tem tendência de ficar atraindo o elétron, tem tendência de liberar esse elétron. Você nota aí, ó, quando o raio atômico é grande, todas as outras propriedades elas são com valores diminutos. Por quê, professor? Como eu disse, gente, devido a essa facilidade de doação dos elétrons, ok? Ó, vamos fazer agora um quadro resumo dessas propriedades. Tá aí, gente, ó. Essa partezinha de verde indo para a esquerda e para baixo é o raio ou eletropositividade, né? Ô, professor, por que eletropositividade? A eletropositividade é a ideia de ceder o elétron, né? De dar seu elétron, tá bom? Então, os metais eles são maiores, somente o frâncio, o césio, que a gente até estuda um negócio chamado efeito fotoelétrico, muito usado, usa-se muitos metais para fazer esse efeito fotoelétrico, que se refere justamente a essa doação dos elétrons, né? Por uma energia de frequência apropriada e o átomo acaba liberando esse seu elétron. E ali de vermelho, gente, ó, os elementos de maior eletronegatividade, de maior potencial de ionização, de maior eletroafinidade. Pode ver que não são metais, tá vendo? A maioria. Por que não são metais? Porque é o inverso do raio, né, gente? Só lembrando aqui para o Fera QI que a eletronegatividade ela não existe para gases nobres, tá? Porque os gases nobres eles não têm tendência de se ligar com ninguém. Então, vocês estão vendo aí na tela os gases nobres, porém a eletronegatividade para eles não tem. Teve uns aqui, gente, que eu não coloquei nos slides, porque na verdade não é a propriedade do átomo em si, mas da substância. Né? Ponto de fusão e ebulição. Densidade, tudo maior nos metais. Por isso que os metais são sólidos a temperatura ambiente, tá ok? Então, pessoal, estamos aqui dando uma resumida, aqui, uma finalizada na parte de propriedades periódicas, ok? E agora vamos falar de ligações químicas. Mas, professor, esse assunto é muito difícil. Não, gente, tem nada de difícil. Um assunto bom, um assunto bacana, porque explica como é que se formam as coisas, tá? A gente vai falar da teoria da ligação de valência.